Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Bom, então nós estamos falando a respeito do convênio com o governo japonês e o governo brasileiro. Então, uma vez assinado esse convênio, ficou estabelecido que uma delegação do Brasil iria ao Japão para conhecer a realidade do que era o Japão conhecer a nossa realidade, seria uma troca de informações. E depois, então, desenvolver as ações que fossem pactuadas entre nós, né? E assim foi. Então, no dia, se não me engano, foi dia 5 de julho de 1979. Foi nos primeiros dias de julho. Então, ficou a delegação, eu fiquei como chefe, o Batista, representando o Ministério do Planejamento, e o Cardoso, porque seriam 2 bombeiros e um técnico do Ministério do Planejamento. E nós embarcamos, o governo do Japão mandou um avião, né? Para nos conduzir para lá, e nós embarcamos. Nós embarcamos aqui em Brasília, era um DC-9, que era um aviãozinho até bom, mas não era muito confortável não, né? Relativamente pequeno naquela época. Aí nós embarcamos aqui em Brasília, de Brasília nós fomos para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro nós fomos para São Paulo, aqui em Brasília só embarcamos nós 3, eu, o Batista e o Cardoso. E no Rio de Janeiro embarcaram dois ou três japoneses lá, né? Embarcaram lá, e aí nós fomos para São Paulo. Em São Paulo o avião lotou de japonês, só japonês. Todos os passageiros do avião, tirando eu, o Cardoso e o Batista, eram japoneses, né? Aí nós fomos, aí decolamos. Daqui de São Paulo nós fomos até San Juan, em Porto Rico. De San Juan nós fomos para Nova York. Cada pedaço desse aí, 9 horas de voo. De Nova York, nós fomos para Anchorage, lá no Polo Norte. Mais 9 horas de voo. Chegamos em Anchorage 3 horas da manhã. Um sol espetacular. Quando eu abri a bica para molhar a mão, só gelado, só gelo puro aí. Chega a tirar a mão de tanto que estava. Porque em cada parada dessa a gente desembarcava do avião, que eles iam fazer uma manutenção e tal. E foi interessante, a viagem toda, cara, esses japoneses não levantaram para nada. Para nada. A gente queria levantar porque já não aguentava mais. 9 horas já foi muita coisa. Mais 9 horas, e a última perna foi Anchorage de Tóquio. Chegamos em Tóquio, eram 7 horas da manhã de um sábado, e nós tínhamos saído aqui de Brasília numa quinta-feira, né? Eu não sei. E nós viajamos o tempo todo na luz do sol. O tempo todo na luz do sol. Lá em Tóquio, nós desembarcamos e fomos em Narita, e fomos caminhando. Lá na frente, a gente viu lá num painel os nossos nomes. Eu nunca tinha visto isso no Brasil, pô, né? Pô, meu nome tá ali, pô. O meu, do Zé Batista e do Cardoso, um painelzinho lá. Aí, vamos lá. Todas as instruções de tudo que nós tínhamos que fazer ao desembarcar. Tinha que ir no balcão tal, fazer tal coisa, o ônibus estava... quem ia pegar a gente lá, o guia, pá, tudo organizadinho. Tudo. Impressionante. Aquilo ali já foi um choque para nós, né? Porque a gente não acostumado no Brasil, para desembarcar, embarcar, uma confusão. Agora tá, não sei se está melhor. Está bem melhor. Né? Aí está.
Quando nós saímos do portão, não, tem um detalhe. Antes do embarque, o coronel Lameson, que era era o governador, né, me chamou e falou assim, o presidente, que era o João Figueiredo, quer que você traga um kataná para ele, que era aquela espada do samurai, né? Um kataná para ele. Ele vai te dar os dólares. Eu falei, não, pô, eu vou pegar, não quero um dólar. Não, mas ele vai querer. No dia seguinte, ele falou, olha, ele falou que ele vai te dar os dólares porque ele acha que você é pobre. Aí eu falei, não, mas eu não vou aceitar os dólares dele porque eu não sou pobre. Assim, a nossa relação era desse tipo assim, né? Então eu fui com uma missão para lá, além do que já tinha que fazer, que era trazer um kataná para o presidente e um negócio, uma coisa lá de mesa que o Lameson me pediu. Em compensação, eles acionaram lá o esquema deles e tinha uma pessoa me esperando lá. Um cidadão chamado Paulo Nishihara, né? Que era de uma igreja lá, de uma concepção religiosa lá, importantíssima no Japão. O cara era né? Sumidade. Aí ele chegou e ele estava com um carro, né? Um senhor carro. Aí ele chegou, se apresentou, falava português, né? Porque ele era brasileiro, mas era Nisei, né? Falava japonês e português corretamente. Se apresentou para a gente, mas eu não posso levar vocês têm que ir no ônibus porque vocês estão sob a responsabilidade do governo do Japão. Eu vou atrás do ônibus só posso ficar com vocês depois que eles liberarem vocês. Essa foi a nossa chegada no Japão, né? Aí a gente foi no ônibus com outras pessoas, né? Paramos num outro terminal, aí fizemos uma outra escala lá. Aí fomos para o hotel. Quando chegamos no hotel, né, que era em Shibuya, um hotel razoável. Não era um hotel de muito luxo, não, mas também não era um hotel muito ruim. O hotel era bom, mas vamos dizer que fosse aqui no Brasil, 3 estrelas, 4 estrelas, por aí. Desembarcamos, aí o japonês, o guia, né? Sim, porque ele se apresentou, o cartão, todo aquele ritual foi feito lá no aeroporto. Aí ele perguntou se a gente precisava de mais alguma coisa. E a gente falou que não, porque a gente não sabia os costumes do Japão, né? Não, aí então boa noite. E foi embora, pô. E a gente ficou, a sorte nossa é porque o Paulo Nishihara estava lá, mano. Porque senão a gente estava perdido ali naquele, não sabia nem como é que ia fazer ali. Aí o Paulo chegou. Eu não tenho mais essa fotografia, mas se eu te mostrar essa fotografia que eu cheguei no Japão, era um zumbi. Porque foram 27 horas de voo, cara. Né? Cansativo. E naquele aviãozinho que eu não levantei para nada. Só levantava quando o avião pousava. A primeira palavra em japonês que a gente aprendeu foi aeroporto, kuni. Porque toda hora era kuni. Aí foi ouvindo, kuni é aeroporto. Narita kuni, não sei o quê. Aí foi a primeira palavra que a gente aprendeu, né? E nós, brasileiros, não estamos acostumados a ficar sentados 27 horas num avião. Você vai levantar, vai andar, vai fazer, vai no banheiro, vai no céu. Foi assim, o japonês, olha, impressionante, Paulo. Vamos lá. Aí chegamos. Aí o Paulo Nishihara, não, vou levar vocês para uma casa de massagem para vocês desestressarem, né? Para vocês desestressarem. Porque agora vocês estão no fuso completamente de diferente. Cansados. São 7 horas eram 7 horas da manhã. Nessas alturas já devia ser mais 10 horas por aí, 11 horas, porque até desmarcar... Fuso horário, né? Era mais ou menos... Então seria, vamos dizer aqui, 10 horas da noite ou 11 horas da noite no Brasil. Então, a gente, numa viagem cansativa daquela, falou, vou levar vocês para lá. Aí, nem sei se a gente almoçou, não me lembro. Aí ele saiu com a gente no carro dele, né? Um baita no carro. Aí fomos lá e fomos para uma casa de massagem. Rapaz, casa de massagem no Japão é coisa séria, pô. Né? Pô, todo mundo sem roupa.
mas todo mundo se comportando. Aí... Desculpa. Não, mas é, você... Ó, a gente olhou um pra cara do outro assim, e as massagistas? Da cabeça, do fio do cabelo até a ponta do pé. E o medo? A gente era novo, cara. Mas pô. E ele avisou para nós, ó, se vocês fizerem alguma coisa errada, não tem perdão. Aí, tomamos uma massagem lá e tal. Tinha aquele negócio de ofurô, né? Botaram a gente dentro daquele parecia um balde grande. Aí, vai lá e tal. Tudo bem. Isso aí, até eles liberarem, eu acho que a gente almoçou assim, porque eu só me lembro que eu comecei a fechar os olhinhos, já eram umas 5 horas da tarde lá no Japão. Né? Cansado. No carro dele eu já estava batendo a cabeça. Aí ele levou a gente de volta para o hotel e deixou a gente lá com a promessa de no domingo pegar a gente. Né? Tudo bem. No dia seguinte, de manhã a gente acordou e tal, era domingo, não tinha nada, só ia ter segunda-feira, né? Era um dia livre. Aí fomos tomar café. Tomamos café caro, rapaz. O Japão naquela época era o país mais caro do mundo. Aí a gente descobriu que não era para tomar café, depois que a gente falou com o Paulo. Não toma café no hotel não, que é muito caro. Você vai ali no Starbucks, não sei o quê e tal, que é mais barato. Então vai no McDonald's e tal. Aí a gente já foi um aprendizado, né? Aí sempre tudo bem. Ficamos lá com ele, saímos com ele, viajamos. Eu não trouxe as fotos. Pena que eu não trouxe. Mas na outra próxima eu trouxe as fotos lá do Japão. Fomos visitar aqueles templos, aquele negócio todo lá, bacana, né? Tudo bem. No dia seguinte, que era segunda-feira, que a gente ia começar a trabalhar, né? Até ali... O senhor descansou, né? Não, aí descansamos. Aí já estava... O nível do sono já estava começando a equilibrar, já estava normal. Dormimos bem, tudo bem. No dia seguinte de manhã estava marcado para as 10 horas, para o guia ir pegar a gente, que não era mais aquele guia. Não foi, né? Porque a gente também não sabia. E o Paulo Nishihara foi muito enfático. Aqui horário é horário. Se ele falar que às 10 horas... japonês é muito... 10 horas. Não é aquele negócio de 10h15 ou 10h30, não. Chegou... Aí eu chamei os caras e falei, 15 para as 10, todo mundo de café tomado, de ir no banheiro, não sei o quê, prontinho lá, 15 para as 10, no lobby ali do hotel. Aí tá, aí estamos lá. Aí veio o Mr. Kojima, que era o guia, né? Aí chegou aquela cerimônia toda, aquela apresentação, papai e tal, aí troca cartão, vai para cá, vai para lá. Aí ele olhou no relógio assim, faltavam 2 minutos para as 10 horas. Aí ele virou para mim e perguntou se eu me incomodava de sair 2 minutos antes. Em inglês, né? Era tudo falado em inglês. Aí eu falei pro pessoal em português, eu estou incomodado de ter que ficar aqui. Porque já, 2 minutos. Aí saímos. Mindinho, ele chegava lá, no horário ele falava assim, às tais horas nós vamos estar em tal lugar, às tais horas nós vamos estar em tal lugar, às tais horas nós vamos pegar o trem em tal lugar. Aí, vamos dizer assim, às 5 horas e 17 minutos, nós estaremos aqui no hotel. Rapaz, não tinha erro, mas não tinha erro. A organização, o planejamento deles era perfeito, né? Sensacional. Eles são muito organizados. Sensacional. Aí, lá fomos nós, né? Mas o Mr. Kojima, eles já botaram o Mr. Kojima, porque o Mr. Kojima já tinha uma certa experiência com brasileiros. Então ele já sabia que os brasileiros não eram muito organizados. Não cumpria muito horário. Não cumpria. Então ele ficava fiscalizando a gente. Mas o senhor estava lá no horário certinho. Aí tinha ali e tal. No trem,
né? Não, a gente não viajava de carro oficial de nada lá. Embora a gente fosse convidado do governo japonês. Convidado não, a gente era num programa de cooperação técnica. A gente ia de trem, de metrô, de ônibus, foi uma ou duas vezes só. Mas normalmente era trem ou metrô. E aquilo era horário certíssimo, né? Chegava na estação, estava lá no horário certo. E uma coisa que ele falou para nós, que no Japão nós não precisávamos nos preocupar porque não tinha violência, né? Não precisava ficar com a mala debaixo do braço, preocupado, não. Rapaz, aí a gente fala, agora eu vou aproveitar. Eu pegava a minha mala e botava do outro lado do trem. Chegava, foi, aí, entendeu? Aí foi assim. Aí nós fomos, começamos a ser apresentado ao pessoal. A estrutura do Japão é completamente diferente da nossa. Porque lá, por exemplo, se o cara é um grande técnico de qualquer coisa, ele é nomeado tenente-coronel do Bombeiro do Japão, por exemplo, né? O capitão lá. Ali é qualidade, entendeu? Não tem nada de promoção, de antiguidade. Competência. Não, é competência. É competência. Quando a gente foi, o primeiro lugar que eles nos levaram, que já foi um choque de realidade, era o centro de... Treinamento? Não, de comunicação deles. Então era uma sala que devia de ser do tamanho desse quartel aqui todo, com vários painéis de computadores e não sei o que. Aí eles mostraram a estrutura deles, que era gigantesca. Só de helicópteros eles tinham mais de 50. Mais de 50, né? A frota de helicópteros. Academias, eles tinham 48 espalhadas pelo Japão, né? Instituto de pesquisa, eles tinham 4. Nós fomos a todos eles, né? Eles tinham laboratório de pesquisa de fumaça. Isso em 1979, hein? 79. Não sei como é que está agora, mas era um negócio... Então, foi um choque de realidade para nós. Então, a gente vê aqui, o comandante de socorro deles comandava do centro de comunicação. Eles tinham cadastrado todos os prédios de Tóquio. Nós fomos no primeiro a cidade que nós fomos foi Tóquio. Então eles tinham cadastrado tudo. Eles sabiam a carga de incêndio, eles sabiam todo o abastecimento. E tudo isso estava no computador. Quando entrava o aviso de incêndio, o cara ia lá e entregava para o chefe de socorro. Vamos chamar de chefe de socorro, não sei como é que eles chamavam lá. E o camarada dali, helicóptero, não sei o quê, entendeu? Então, naquela época, tudo nosso era na corneta, né? Eles eram de radinho aqui, ó. Ligava o rádio. Desligava o rádio. Então, toda a comunicação deles era de radinho. Agora, aí eu comecei a pensar, caramba, o que eu vou falar aqui, pô? O que eu vou pedir aqui? O que eu vou negociar aqui? Aí eu falei, não, eu tenho que negociar do zero. Começar do zero. Educação. Tudo que nós vamos pedir para eles aqui, aí conversei com o Cardoso, nós vamos pedir educação, investir na academia, centrar tudo na academia, porque se nós não tivermos qualidade para fazer isso aí, não vai adiantar nada, porque o japonês vai dar equipamento para nós, ou lá o que seja, vai dar tecnologia, mas nós vamos perder tudo. E quase que a gente perdeu tudo, porque a gente podia ter muito mais coisa do convênio com o Japão. Né? Da JICA, né? Da JICA. Muito mais. Porque o que eles deram para nós foi muito mais do que a gente estava imaginando. Então, aí começamos a percorrer os diversos lugares, né? Era aquela coisa cronometrada, né? Vamos falar com o chefe do chefe do chefe. Aí, era uma formalidade impressionante. Você chegava com aquele quarto, tá? E ele tratava assim com... Agora, não passava um segundo do tempo que estava programado para conversar. Não tinha condição, né? Aí convidava a gente para jantar, né? Jantar, que hora? 5 horas, por exemplo. Que o japonês dorme cedo, né? 5 horas. Jantar de 5 às 6. Não tinha condição. 6 horas acabou, todo mundo levantando e ia embora. Não tinha negócio de ficar conversando à mesa, não.
Outra coisa, todos os lugares onde a gente ia, o almoço vinha aonde você estava. Era um pratinho, não era um pratinho, era aquelas coisas que põe, como é que chama aquilo? Tigela? Não era uma tigela, não. Era, uma bandeja? Não era bandeja. Bom, era aí vinha aqui, tinha aqui a alga, tinha aqui não sei o quê, tinha aqui não sei o quê. A primeira vez que chegou aquilo ali, eu não sabia nada que comida era aquela. Tipo um sushi, né? Hein? Tipo um sushi. Sushi, tudo, mas tudo naquele dividido, né? Uhum. Dividido. Aí eu pensei assim, e falei para o Cardoso e para o Batista. Cara, eles comem isso aqui e são saudáveis. Então vamos fechar os olhos e comer. E veio o pauzinho. E eu não sabia nada do que aquela comida era. A única coisa que eu não consegui comer no Japão foi galinha crua no molho. Aí não deu. Aí não deu, cara. Não deu mesmo. Não deu. Mas o resto... eu comi... Era coisa de doido, cara. Né? Aí a gente ia lá. Aí levaram a gente para aprender como se comportar em terremoto. Earthquake, uma coisa assim. Earthquake. Aí eles tinham casas, você entrava na casa, né, ficava lá dentro, aí daqui a pouco a casa começava a tremer. No centro de treinamento. Naquele centro de treinamento. Aí eles começaram a conversar conosco para a gente começar a entender a parte deles e eles entenderem a nossa parte. Aí, legislação. Aí mostraram a legislação do Japão, como é que era. E lá tinha pena de morte. Né? O cara que não cumprisse uma determinação lá do bombeiro era pena de morte. Né? Tinha na legislação dele. Eu perguntei se alguma vez já tinha acontecido. Não, porque é lei. Sim, eu sei que é lei, mas se eu não cumprir? É lei. Na minha cabeça, a gente só começou a se entender quando eu falei, pô, mas lei? Mas no Brasil lei ninguém respeita. Então, tá, entendi. Eu falei, tá bom, eu entendi. Então eu vou explicar para vocês como é que é no Brasil. Porque, né, no Brasil é o seguinte, aqui no Japão, Tóquio, qualquer outro lugar, tem a faixa de pedestre, né? Quando o pedestre chega na ponta da rua, o que acontece com os carros? Eles falam, os carros param e o pedestre atravessa. Mas no Brasil eu vou falar como é que é. Ainda não tinha aqui em Brasília aquela coisa não. Falei, lá no Brasil é o seguinte, tem a faixa de pedestre, tem um sinal, tem um guarda armado, com apito, e ninguém obedece. Aí o Japão, não! Aí eles entenderam, né? Por que eu estava perguntando? Porque era lei. Não, a lei é para ser cumprida. Então o japonês cumpre a lei e acabou. Então isso aqui é quase uma formalidade. Nunca aconteceu de ninguém ser condenado à morte porque não cumpriu uma determinação do bombeiro. Eles tinham na época 110 mil bombeiros profissionais e mais de 2 milhões de bombeiros voluntários. Mas bombeiro voluntário, não é esse bombeiro voluntário nosso aqui não, que, né? Era obrigado não, porque eles não são obrigados, eles têm a consciência, né? E no quartel fazia instrução, treinamento e tudo organizado, tudo perfeito. Mais de 2 milhões, né? E os bombeiros profissionais é que eram responsáveis pelaquilo tudo ali. E assim foi. Aí aí levaram a gente para conhecer as outras cidades, né? A maior regalia que eles fizeram para mim, né, foi me levar numa cidade a 400 quilômetros de Tóquio para eu comer um bife, porque eu não tinha carne. No Japão, né, você come galinha crua, não, tinha sem ser crua também, peixe, cérebro de macaco e outras iguarias.
Então era complicado. E aí a gente, Era a cultura deles, uma né? carninha e tal. Só tinha o McDonald's, que tinha lá um sanduíche daqueles lá, que eu não sei que carne era aquela, se era carne de. Que tipo de carne era aquela, que a gente preferia não comer. Então, 400 quilômetros, cara. Eu andei para comer um bife a Moraes, ainda tinha isso, que era um brasileiro que sabia fazer bife, fazia um bife lá. Foi a grande honraria. Outra coisa, eles falavam assim, aqui em Tóquio, não, no Japão, se você for comprar alguma coisa, não se preocupe, porque o preço daqui é o mesmo preço de qualquer lugar, de qualquer loja, de qualquer lugar é o mesmo preço. Não precisa fazer barganha, não precisa. E era mesmo. No começo, e eles financiavam a gente, né? Eles davam dinheiro por dia, eu acho que era por dia pra gente. No começo, a gente contava o dinheiro para saber se estava certo. Aí a gente, porra, a gente não vai errar nunca. O dinheiro era se era 500 ienes, era 500 ienes. Se era 200, era 200 ienes. E assim foi. E aí a gente foi começando a entender, né? Foi começando a entender. Aí eu mudei totalmente a dinâmica de relacionamento com eles, né? Outra coisa, o Paulo Nishihara, que era aquele que eu falei que estava esperando a gente lá, falou, ó, presta atenção no seguinte, você vai para a mesa de negociação, você vai sentar, tem um monte de japonês lá, tá. Agora, tem um velhinho lá, que ele vai parecer que está dormindo, não fala nada, ele vai ficar lá assim, ó. Trata bem daquele velhinho, porque é ele que vai decidir tudo. Aí eu tratava bem do velho, chegava, cumprimentava, seu konnichiwa, watashi wa buradino jin. Eu sabia falar um pouquinho de japonês, agora eu já esqueci, mas eu sabia, né? Konnichiwa é bom dia, né? Konnichiwa, não sei o que lá. Ohayou, que era bom dia. O konnichiwa era outra coisa. Ohayou, konnichiwa. Aí, o velho, tudo que a gente pediu, a gente conseguiu. Tudo. Mas foi tudo muito bem negociado. E depois, com esse espírito nosso, eles começaram a entender um pouquinho também da nossa dinâmica. Aí eles começaram a brincar também com a gente. Da cultura, né? Na nossa cultura. Né? Beer. Aí botava a cerveja, a gente pá, aí botava de novo, pá. Então, começou a ter uma interação maior. Tanto que no último dia, no final, eu passei um sábado e um domingo dentro de um quarto de hotel, negociando a coisa do convênio. E outra coisa, a autoridade lá é autoridade. Quem era autoridade lá era eu. Os outros não participavam nada. Eles participavam da reunião, mas as decisões... Eu não era velhinho, eu ainda estava novinho. Agora, se fosse agora, ia ser melhor ainda. Pô. Mas naquela época, não. Naquela época, eu era novo. Né? E nessas negociatas, o que rolou nas tratativas do convênio? Rolou isso aí, que a gente mudou totalmente. O que a gente pediu? A gente pediu apoio técnico para instrução. Todos os manuais deles. Eu tinha todos os manuais. Eu não sei para quem que levou aqueles manuais lá de casa. Né? Eu tinha todos os manuais de instrução do japonês. Só que estava em japonês, né? Mas a gente traduziu aqui quando a gente chegou no Brasil. Tudo, em todos os detalhes, né? E aí eu queria academia. Aí já foi outro choque. Eu queria academia. Aí eu falei o que eu queria. Eu queria isso. Academia, mais ou menos o que está lá hoje, talvez um pouco diferente. Aí eles falaram, não, mas não cabe, é muito grande. Não, mas o terreno lá tem 250 mil metros quadrados. Eu falei, porque lá, é pequeno. 250 metros quadrados é quase uma cidade na cabeça do japonês. Aí, mas a gente foi conseguindo. Então a gente ia para laboratório de pesquisa de fumaça. Aí eles botavam a gente lá dentro e deixavam o pau quebrar lá em cima da gente com a fumaça, né? Para a gente sentir como é que funcionava aquilo, né? Aí eles explicavam que era daquele que eles estavam medindo para ver a reação, depois eles tiravam a nossa pressão, tiravam não sei o que, né? Entendeu? Para ver tudo que tinha acontecido, para tomar as providências corretas e o caminho da fumaça, se era de manhã a fumaça ia para cá,
dependendo da corrente do vento, não sei. Era um negócio espetacular, cara. Um negócio fantástico, né? Eu não vi nenhum incêndio lá, nenhum. Não sei se houve e eles não nos levaram, ou se realmente não houve. Não vi nada. Outra coisa que eu tive problema lá, problema não, que eu dava fora, vamos lá nas folgas, né? E eles iam com a gente, vamos lá no supermercado, vamos lá no shopping. Aí vinha uma japonesinha, né? Aí eu deixava a japonesinha passar na frente. Ah, não podia, pô. A japonesa tinha que ir atrás, pô. A mulher lá era lá atrás. E eles ficavam bravos. Falando aquele japonês. Aí, desculpa. Eu não podia deixar passar na frente. Então, foi uma adaptação, né, muito grande. Agora, foi um ensinamento assim fantástico. E nós passamos um mês lá no Japão, percorremos aquelas cidades todas, verificamos todos aqueles equipamentos, todo aquele material, as instruções, como eles faziam o treinamento. Outra coisa, que eles tinham uma ênfase muito grande, o trabalho com as comunidades, né? Eles levam a comunidade para dentro do quartel, né? E faziam todo esse trabalho. A criança, desde pequenininha, desde a escola, ela já tem todo o treinamento em relação à segurança contra... Não é só em segurança contra, não, em segurança. Porque o Japão tem terremoto, tem maremoto, tem tsunami, tem tudo, né? Então, essa parte de segurança é levada a sério mesmo, entendeu? Então, o treinamento é muito grande. Professor e bombeiro no Japão são as duas classes mais importantes do país. Professor lá é o top do top mesmo. E o bombeiro também, né? Tanto que quando eu chegava que eu falava que era shobo é bombeiro, né? Shobo Muradiro-jin, sou bombeiro brasileiro, né? Shobo Muradiro, shobo Muradiro, e tudo dele. Era assim, né? Aí, então, era aquilo. A gente saía de lá 9 horas da manhã e chegava às 5 horas. E aquilo era cronometrado. E nós conhecemos. Então, mudou todo o meu conceito. Porque eu falei, meu Deus do céu, lá no Brasil a gente atravessa de um lado para o outro na corda, não tem nada, se cair no chão, morreu, tá bom, morreu, acabou. Como é que vai ser? Quando eles chegarem lá, que eles virem isso, eles vão ter uma síncope, porque não pode. Aí eu comecei a explicar isso para eles, que nós precisávamos de modificar todo o nosso sistema educacional. Então, a ênfase lá foi modificar o sistema educacional, né? E aí eu tive que dizer para eles como é que era aqui no Brasil. E cada vez que eu dizia uma barbaridade dessa, era Através da corda sem uma segurança, sem um cabo, sem nada. Tem fotografia aí Eu já vi essa fotografia. O Passos com o Serafim, o Passos deitado no pé do Serafim, atravessando a corda. Tem foto, eu tenho essa foto. Atravessando. O Duarte dava salto mortal em paraquedas. Dava salto lá do telhado, do paraquedas. Né? Tanto que numa dessas, eu cheguei a falar aqui que morreu um bombeiro na inauguração do quartel central. Numa prova dessas de demonstração, morreu um bombeiro. Então, isso tudo, a gente falando assim na brincadeira, né, é engraçado. Mas lá na hora, você tem que entender e conseguir equilibrar a sua fala com a expectativa deles e a deles com relação à sua. Entendeu? Então, eles gostavam da conversa, né? A gente foi criando um clima que ficou muito, muito bom, muito favorável. Então, essa ida no Japão mudou totalmente a nossa realidade de instrução, de educação. Chegamos no Brasil, eles vieram. Aí eles vieram para o Brasil, veio a delegação, né? Aí nós recebemos. Eu ainda estava no gabinete militar, lá com o La Maison, né? Aí recebemos, o governador recebeu. Aí nós viajamos o Brasil todinho não, pô. Nós fomos a Belo Horizonte, São Paulo,
Rio de Janeiro, acho que foi uma Goiânia, e mais uma. No Nordeste a gente não foi, a gente foi para o Sul, né? Aí eles estudaram aquilo tudinho, aí aquelas duas torres ali são representativas da nossa realidade. Ali tem a parte de Brasília, ali tem a parte de São Paulo, tem o labirinto, que era para o negócio de fumaça, Nossa. não sei o quê, tem tudo naquelas duas torres ali. E eles projetaram. Eu acho que aquilo ali não foi doação, né? Tem gente que Foi diz que foi doação. doação. Mas eu acho que teve licitação para aquilo ali, não teve não? Porque eu já estava fora do bombeiro nessa época. Eu acho que foi pelo convênio da JAICA. Foi? Com recurso da JAICA? Porque no convênio, no acordo que a gente fez, não tinha dinheiro, só tinha transferência de tecnologia. Era só isso, era transferência de tecnologia.